E o Pedro, hein, sofreu uma nova lesão, tá praticamente fora da Libertadores. E aí, meu amigo, isso tá dando o que falar, viu? Se der alguma lesão na coxa, faltando pouco mais de uma semana para a final da Libertadores, provavelmente o Pedro não vai ter condições. Mas eu acho precipitado afirmar que ele tá fora porque acabou de acontecer, acabou de fazer o exame. Um erro escandaloso do Departamento Médico do Flamengo que tem que ser exposto. Tem que ser falado. Você vai ver no vídeo de hoje as críticas do pilhado, o Mauro César explicando a situação, debate no Jogo Aberto sobre isso e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. E ó, se liga só nessa camisa aqui do Flamengo que eu encontrei lá no Mercado Livre com condição exclusiva. E sabe o que é melhor? Pois é, cara, frete grátis para quase todo o Brasil e aquele precinho exclusivo. Clica no link, entra lá e dá uma olhada nas avaliações. Todo mundo falando bem. Vou deixar o link na descrição e também tá aparecendo aqui na tela agora pra você, beleza? Cara, o pilhado, assim que deu a notícia sobre a lesão do Pedro, avisou que era preciso esperar pra ver se ele ia conseguir ou não ter condições de jogo. Pedro sentiu a coxa, fez ressonâncias magnéticas e o Flamengo agora aguarda os exames. Se der alguma lesão na coxa, faltando pouco mais de uma semana para a final da Libertadores, provavelmente o Pedro não vai ter condições. É um cara que faz muita falta por ser o maior finalizador desse time do Flamengo. Um time que não é de muita finalização, que falha muito em finalizações e que precisaria muito do seu camisa 9 na final da Libertadores. Agora é para o torcedor do Flamengo torcer para não ser nada grave, por Pedro ter condições de chegar com ritmo na final contra o Palmeiras. Notícia aí que pegou o Flamengo, foi uma bomba dentro do Flamengo. Pedro já fez a ressonância e agora é aguardar os resultados. Já o Mauro César pediu paciência para todo mundo, porque não dava para dizer que ele já estava fora, ainda precisava esperar os resultados dos exames. Um absurdo essa lesão na coxa do Pedro. Eu acabei de falar com um ortopedista especializado em medicina do esporte, Gustavo Asmar, que é meu irmão, um dos principais ortopedistas de medicina do esporte do Brasil, e ele deixou clara a falha do Departamento Médico do Flamengo há pouquíssimos dias da final da Libertadores. O Pedro estava com uma fratura no braço, estava sem jogar para treinar especificamente e totalmente focado para a final da Libertadores. Aí ele sofre uma lesão há pouco mais de uma semana da final, por causa de sobrecarga, por causa de treino excessivo, um erro escandaloso do Departamento Médico do Flamengo que tem que ser exposto, tem que ser falado. Não poderiam ter feito um treinamento de sobrecarga para o Pedro há tão poucos dias de uma final da Libertadores, sem ele estar jogando, se ele está focado exclusivamente nessa final. Então, uma falha do Departamento Médico do Flamengo vai tirar o principal centroavante do time de uma final da Libertadores. Alguma coisa precisa ser feita, alguma coisa precisa ser falada, porque não é a primeira vez que o Departamento Médico do Flamengo comete uma falha grotesca. O Pedro não poderia, é inaceitável, beira o absurdo, ele sofreu uma lesão na coxa por sobrecarga, tendo, abrindo aspas para o doutor, todas as funções ali, todas as cargas controladas. Gente, é um absurdo, isso tem que ser falado. O camisa 9, o principal finalizador do time do Flamengo, fora da final da Libertadores, por causa de um erro do Departamento Médico. Mas os resultados saíram e adivinha só, o pilhado botou a culpa inteirinha no Departamento Médico, que, enfim, acusou eles de, por sobrecarga, ter lesionado o Pedro. O Pedro, eu falei ontem que o Vamp estava lembrando, existe muita pressa hoje na imprensa por querer antecipar fatos. Ontem a gente falou aqui, ele sábado vai jogar. Eu falei, calma, porque ele vai passar. Ele falou René Casagrande, essa informação, respeito muito ele, mas, gente, calma. Isso foi segunda-feira, terça-feira. O cara treina na terça, quarta, quinta, de repente pode sentir uma lesão, poderia voltar a sentir o braço. Qual é o cenário do Pedro? O Pedro está ok do braço, teve essa lesão. Essa lesão, normalmente, ela leva 6 semanas, 1 mês e meio para o cara ficar bom.
e o jogo daqui a 10 dias. Só que, prestem atenção no que eu vou dizer, o Vanco pode confirmar comigo aqui que foi atleta e viveu isso muitas vezes, com certeza, ele e companheiros dele. Um jogo final, amigo, o cara joga machucado, o cara faz qualquer negócio se puder. Se tiver a mínima chance, o jogador quer ficar à disposição. Sabe por quê? Talvez ele nunca mais jogue na final de Libertadores. Tem exemplo, o Baresi, no final de Copa do Mundo. Baresi foi há 31 anos, operou o joelho e voltou na mesma Copa Porque contra o Brasil. final. Porque era uma final, senão não voltaria. Ele ficaria de férias, voltaria na outra temporada pelo Milan. E jogou porque era uma final. E se a Itália fosse campeã, isso seria lembrado com mais ênfase ainda, né? Porque era um jogador super importante. Quer um exemplo desse ano? O Paulinho está jogando pelo Palmeiras? Não tá, né? Quem fez o gol da classificação contra o Botafogo na prorrogação na Copa do Mundo de Clubes? Paulinho. Foi o Paulinho. Ele estava em condições de jogo? Se ele estivesse, ele continuaria jogando. Não, ele fez um sacrifício pelo Palmeiras, que tanto nele investiu, e o que ele pôde entregar, ele entregou. Fez um gol importante. Se o Palmeiras avançasse até a final, imagina, a gente lembra, pô, o Paulinho fez um sacrifício, tudo, e ele fez. E foi um jogo que o Palmeiras dominou o Botafogo jogou retrancado, só ele resolveu o problema lá e meteu o gol. Então, é uma final. A chance é mínima dele se recuperar. O que vai acontecer agora? O Flamengo vai fazer um acompanhamento com equipamento de ultrassonografia, outros que o Flamengo tem no próprio clube, e vai tentar diminuir a dor até que ele pare de sentir a dor. A chance remota seria, por exemplo, ele, nos próximos dias, a dor diminuir, ele viaja para Lima, digamos, na quarta que vem com o grupo, e na quinta, 2 dias antes da final, ele consegue fazer um teste de campo. Se ele conseguir fazer alguns movimentos e tiver condições mínimas de jogo e disser, eu quero jogar, eu quero ficar disponível para o técnico vai decidir se conta com ele no banco para jogar alguns minutos, para uma necessidade ou coisa parecida. Esse é o quadro, esse é o cenário, essa é a situação. Afirmar agora que ele está fora é você afirmar algo que é provável, mas não é certo ainda, porque nem o médico do Flamengo está dizendo que ele está fora. Justamente porque é uma final, gente. Se não fosse uma final, poderíamos afirmar com toda tranquilidade. Só volta daqui a 1 mês e meio, 2, tá? Se não fosse uma final. Sendo uma final, titular, diria que é impossível praticamente. Mas se ele tiver uma boa recuperação... Toma até carga de remédios que não é exatamente só para você jogar, sumir a dor naquele dia. Exatamente. O que o médico faz nessas horas? Ele tenta diminuir a dor, inclusive com medicamentos que são permitidos, né, que não são considerados doping, evidentemente, para que reduza a dor e o cara consiga fazer os movimentos. É difícil? É muito difícil. Mas eu acho precipitado afirmar que ele está fora porque acabou de acontecer, acabou de fazer o exame. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Tem vários exemplos de jogadores que voltaram não tão curto, mas, por exemplo, o Haaland teve uma lesão muscular na temporada passada e voltou no prazo muito mais curto, por exemplo. E é uma final. Uma final, o jogador faz qualquer negócio para estar em campo, porque o cara sabe que talvez não esteja mais lá. Vai que ano que vem o Flamengo não vai para a final da Libertadores. Aí depois ele pode ser negociado com um clube do exterior e ter um contrato. Aí ele fala, cara, perdi a minha única chance. Então o cara, nessas horas, o jogador faz de tudo. E o Pedro teve uma ótima recuperação do joelho. Inclusive, a previsão era de 9 meses no mínimo, normalmente são 9 meses, voltou em 7. E essa consolidação do braço dele foi o tempo mínimo, 4 semanas. Já no jogo aberto, o Edu e o Ronaldo falaram um pouquinho ali sobre essa lesão do Pedro. A gente sabe como é que foi essa lesão dele, como ela está ainda, né? Como aconteceu. Nós esperamos que pelo menos ele participe um pouco dessa final do Campeonato da Libertadores. Olha, você quer que ele participe? Porque é um jogador essencial que faz gols. Essa é a nota do Flamengo. O atacante sentiu dores musculares durante o treinamento da última terça-feira e precisou deixar a atividade. Nesta quarta-feira, realizou exame de imagem que constatou lesão muscular na coxa esquerda. O jogador já iniciou o tratamento com o departamento médico do Clube de Regatas do Flamengo. Também nesta manhã, Pedro realizou radiografia de controle no antebraço direito, que apontou sinais de consolidação da fratura na ulna. Aí que beleza, o braço melhorou. Agora tomou lembrando muito leite, que a Libertadores é agora no dia 29, né? pouco tempo. Semana que vem. Não, para Libertadores eu acredito que ele não... Que é isso, não se Xixi? recupera, não. Olha o Ronaldo. Coração, Não, oração. não, Também não adianta chegar sem condições. Mas meio tempo dá. Problema muscular é difícil, precisa de repouso, envolve também repouso, eu acho muito difícil. Mas o Flamengo tem um time aí com grandes jogadores também, lógico, o Pedro faz falta. Tem o Bruno Henrique que está liberado para jogar. O Plata está suspenso para a final da Libertadores. E o Bruno Henrique tá aí e a seleção também lamenta, né? Porque jogador com a característica e qualidade do Pedro merece sim uma chance na seleção, até para essa questão da avaliação, né? E o Pedro, a gente sabe que o Flamengo está disputando uma reta final de temporada bem dura. Tem a Libertadores, mas tem o Campeonato Brasileiro, que ele seria super importante também. E caso ele não consiga esse ano ainda estar 100%, que para 2026, com Copa do Mundo, calendário que começa em janeiro, não é?
com eventos mais importantes também que foram antecipados, que o Pedro possa estar à disposição, Edu. Claro, e é um jogador importantíssimo, independentemente do clube ou não. A gente espera ter os melhores jogadores na seleção brasileira, e o Pedro é um deles. Principalmente as características que hoje a seleção brasileira carece muito. Então, com certeza, espero que ele possa ter uma boa recuperação. Qualquer jogador tem uma lesão, Renato, é muito ruim. Nós que jogamos futebol, quando a gente tinha uma lesão, a gente já ficava desanimado, ficava muito triste. E pior, eu joguei com o dedinho do pé quebrado, Edu. Esse jogo é pra jogar assim, velho. Uma coisa é o dor, eu dedinho do pé quebrado, batendo tiro de meta com o pé esquerdo. Você não corria nem em 5 metros. Isso é hora, velho. Você ficava parado no gol, você nem saía do gol nem direito. usava o goleiro com os pés. O que não usava? Eu que já inventei naquela época a saída de bola com o pé. Pois é, cara, mas conta pra mim, vai fazer muita falta ao Pedro na final da Libertadores? Você acha que existe uma possibilidade ainda que remota dele jogar? Acredito que não, hein? Até o Pedro já se manifestou e disse que vai estar na torcida. O que você pensa disso? Culpa do departamento médico? Comenta aqui, quero saber sua opinião e não esquece do like no vídeo, beleza?